Boa noite, tudo bem? Professores, treinadores, profissionais da área da saúde. Alexandre Kessler, começando a live número 13, tema número 13 do nosso grupo de estudos, teoria e prática da hipertrofia muscular, o nosso grupo do Telegram, iniciando a live sobre um dos temas bem avançados, que seria hipertrofia seletiva ou regional, se ela existe ou não, e como a gente pode trabalhar com ela na sala de musculação, ok? Enquanto o pessoal está entrando na live aqui, vou passando alguns recados. Primeiro, curtam a nossa página no YouTube, Kessler Performance. Temos também... deixa eu desligar a TV. Temos também o link na bio do nosso grupo de estudos. Hoje é o tema número 13, hipertrofia seletiva ou regional na sala de musculação. No final da live ela estará disponível no IGTV e posteriormente também no YouTube. Estamos com um novo projeto, estamos finalizando dentro de 10 dias o nosso site, nosso atendimento de planilhas de treinamento online com a KDM Consultoria em Fitness. Então, treinamentos personalizados de atendimento online para 3 objetivos: estética, hipertrofia e emagrecimento, condicionamento de performance esportiva, vários esportes que a gente atende, e também recondicionamento e saúde em geral, ok? Então, vamos começar a live de hoje. É um tema fantástico. Eu vou tentar passar um pouco da ciência, ok? E depois exemplos práticos da sala de musculação, para vocês entenderem de que forma a hipertrofia seletiva ou regional, ou simplesmente de que forma a técnica de execução ela vai auxiliar a vocês atingirem o máximo desenvolvimento muscular, ou seja, a máxima hipertrofia, e por que, se os estudos de eletromiografia falam que certo exercício tem a máxima ativação de fibras, unidades motoras, por que esse exercício, então, ele não é único, né? A gente não faz só ele. Então, chega lá na sala de musculação para exercitar o peitoral e nós trabalhamos somente um exercício, porque se ele é o melhor, a gente só faz esse. Então, qual seria a explicação de nós variar ângulos, variar posicionamentos, planos de ações, direcionando tensão em um sentido da fibra muscular, nós trocarmos pesos que são resistências invariáveis por elásticos ou outro tipo, ou correntes ou outros implementos de resistência variável, porque a gente utiliza essas variações para atingir o máximo desenvolvimento da hipertrofia, da simetria ou do aumento da espessura muscular por todo o comprimento do músculo, ok? Então vamos lá. Resumo rápido. Hoje é o tema número 13, então nós iniciamos já 12 temas. Primeiro, nós falamos sobre as 3 vias de sinalização para hipertrofia: tensão mecânica, lesão tecidual, estresse metabólico. Depois, treinar falha ou não falha momentânea muscular. Terceiro, nós falamos sobre velocidade e cadência de muscular. Quarto, falamos sobre intervalo recuperativo nas séries. Quinto, a ação isométrica, a importância dela. Sexto tema, a ação excêntrica. Sétimo, volume total de treino. Oitavo, a frequência semanal de treino. Nono, muito importante, amplitude, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Amplitude parcial ou completa. Décimo, densidade de treino, ou seja, aqueles descansos menores para nós diminuirmos o tempo total do treino, mas mantermos o mesmo volume, porém com descansos curtíssimos.
11º tema, ordem, pré-exaustão ou prioridade. E 12º tema, também muito legal, Mind-Muscle Connection, ou seja, se nós temos um foco interno ou externo para maximizar a hipertrofia e se isso ocorre ou não. Tudo isso aqui eu revisei porque nós chegamos no momento da hipertrofia regional e vocês vão ver que eu vou bater muito em duas coisas. Primeiro, nós vamos falar sobre a curva comprimento-tensão. Tem que falar porque é ela que dá sustentação ao entendimento de que dentro do sarcômero nós temos posições alongadas e encurtadas em que a gente não tem tensão real ou dificuldade de ter tensão real ou de maximizar a hipertrofia e como a gente pode contornar isso. E também vamos falar sobre as 3 leis de Newton, como a técnica de treinamento ela está enraizada em cargas um pouco maiores, execuções de intenção máxima de mexer o peso. Se a carga é maior, o peso não vai acelerar no espaço, ele vai ir de uma maneira moderada a lenta, mas a carga é alta, por isso a gente tem um descanso maior. Como a carga é alta, a gente não vai ter o impacto de desaceleração excessiva na articulação. Tudo isso forma a técnica de treinamento. Tudo isso é um raciocínio contrário a esportes performance, em que a gente treina com pesos ou implementos ou máquinas visando a força explosiva, a força reativa ou a simplesmente chamada potência muscular, em que a gente usa a inércia, usa o momento a nosso favor e faz o peso transitar rapidamente no espaço. Então, ou seja, já é comprovado de que quando nós usamos a aceleração inicial, mexendo o peso com uma certa velocidade, nós estamos ativando muitas unidades motoras, com certeza, nós estamos criando um movimento eficiente, com certeza, mas nós estamos perdendo em torno de 50%, em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da tensão real que a fibra ou sarcômero recebe como contração muscular, ou seja, como tensão mecânica ou estresse metabólico sustentado em segundos, que vão ser os gatilhos principais para gerar a máxima hipertrofia. Então vamos lá. Curva comprimento-tensão. Então nós temos lá a curva comprimento-tensão. Se a gente fazer o desenho do gráfico em que a gente tem as duas, o gráfico desenhado com duas retas em que a gente forma um ângulo de 90 graus, e aí a gente vê nos artigos, vê nos livros de que o sarcômero ele tem um comportamento em que a máxima capacidade de trabalho, ou seja, que nós chamamos na sala de musculação, a máxima tensão real que cada fibra ou o sarcômero recebe, ele ocorre na faixa média do sarcômero, quando nós estamos com a máxima sobreposição das fibras actina e miosina, que é chamado quando a gente está com o máximo overlap, cross-bridge, ou seja, quando nós estamos com o máximo encurtamento das miofibrilas. Ou seja, isso quando a gente cria um ângulo de 90 graus ou nós estamos na faixa mediana do sarcômero, ok? Então, normalmente, quando nós buscamos esse posicionamento, nós conseguimos a máxima tensão real ou potencial para a fibra, ou seja, como um grande gatilho de hipertrofia. Nós temos 2 detalhes dentro da curva comprimento-tensão. Ela inicia aqui embaixo, ou seja, aqui está a curva. Ela inicia aqui embaixo com uma chamada curva ascendente, ou seja, ela vai crescendo. O sarcômero vai aumentando o seu comprimento na linha inferior, ou seja, aqui é a curva ascendente. Aqui em cima ela encontra o platô onde teria a máxima tensão e aqui embaixo ela começa a curva descendente. Então vamos traduzir isso.
A curva ascendente, quando o sarcômero está totalmente encurtado, e lá embaixo na curva descendente é quando o sarcômero ou a fibra está totalmente alongado. Então quer dizer o quê? Que a curva ascendente é quando nós estamos com as miofibrilas totalmente encurtadas, ou seja, na posição mais short, ou seja, mais contraída possível, e na curva descendente nós estamos com as fibras mais alongadas, que é chamado stretched position, quando nós estamos com elas mais longas, mais estendidas. Ou seja, nesses dois posicionamentos nós temos baixa a moderada capacidade de tensão. Então, a curva comprimento-tensão, o que eu falei até agora foi o comportamento dela em relação os componentes ativos, as miofibrilas. Ou seja, na posição mais encurtada, na curva ascendente, ela é muito fraca. Eu sempre falo que pode ser fraca, 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 3 vezes, para te salientar que ela é fraca. No platô, que é o pico dela, que é na posição mediana do overlap, ela é forte. E já quando ela vai indo para a fase alongada, na curva descendente, ela tem um comportamento fraco, mas que ela pode ter uma resposta moderada quando nós usamos uma fase alongada rápida, e aí a gente ativa os componentes passivos, os componentes elásticos passivos, que são o tecido conjuntivo, né? E a titina, ou seja, nós podemos ter 20, talvez 30% de energia, que é onde a gente trabalha esportes performance, quando a gente tem aquela reatividade de contato no solo, que a gente usa energia elástica passiva, imediatamente ela se soma à energia ativa e a gente tem um potencial de tensão maior, ok? Então, eu vou falar 2 coisas que aparecem nos artigos e que vai nos guiar no raciocínio da hipertrofia seletiva ou regional, que é o seguinte. Toda vez que eu falar da posição de encurtamento, que é a curva ascendente, eu vou falar sobre o potencial posicionamento em insuficiência ativa. Nada mais é do que se eu pré-posicionar ela já encurtada, eu perco o potencial contrátil, coloco ela já sobreposta, ou seja, em uma insuficiência ativa. Então o ideal sempre é eu chegar na posição de encurtamento sem inércia, sem aceleração, porque ela é uma posição muito fraca, e poder usufruir um pouco de tensão nessa porção da miofibrila. Já a porção descendente aparece nos artigos como Stress Mediated Hypertrophy, ou seja, uma mediação a partir do alongamento máximo, ou seja, que nós estamos usando porções alongadas, ok? Então, uma coisa muito importante é que os estudos, principalmente na faculdade, ou nos livros, ou nos artigos, eles nos falam o que? Eletromiografia. É interessante entender o conceito de que esse exercício tem uma maior ativação potencial de unidades motoras. Isso não quer dizer que elas geraram tensão. Basicamente, um raciocínio que a gente tenta simplificar, ele não é tão simples como eu estou falando, mas para o nosso entendimento na sala de musculação é o seguinte: ativação é uma coisa, é importante, e nós sabermos que um exercício tem um potencial de ativação muito maior que o outro. Outra coisa é nós conseguirmos utilizar a máxima tensão na fibra, ponto. Então nós precisamos manipular as 3 leis de Newton. Primeira, inércia. Segunda, aceleração e desaceleração, e terceira, ação e reação. Ou seja, nós não estamos buscando máxima eficiência motora, nós estamos tentando buscar máxima tensão por unidade motora recrutada. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Segunda, a maioria da nossa conversa agora, quando eu for para os exemplos, ela vai bater em quê? De que nós temos que sempre analisar o comportamento externo, ok? E o comportamento interno. Então o que seria o comportamento externo? Seria o comprimento do braço de momento, ou seja, a distância em que o peso,
a carga está da nossa articulação ou do nosso eixo, e esse braço de momento, essa distância, ela vai ser calculada, e a gente sabe que quanto mais longe ela estiver do nosso eixo, maior é a potencial carga ou tensão que nós vamos receber no exercício. Então, a componente externo seria encontrar aonde seria o máximo braço de momento daquele exercício. E a questão interna, ela é mais fundamental porque ela está ligada diretamente à curva comprimento-tensão, onde a gente sabe que nós temos a curva ascendente, encurtada, platô, máxima tensão, e descendente alongada. Que seria o quê? O sarcômero, normalmente, tanto em exercícios isolados e principalmente em exercícios multiarticulares, nós temos que entender que nós podemos dividir um próprio músculo em 3 porções, porque aí a gente começa a analisar porque um exercício que vai, entre aspas, ter um recrutamento de unidades motoras similar, ele trabalha uma porção média, uma porção mais proximal ou mais distal da musculatura de maneiras diferentes, conforme o braço de momento externo e o posicionamento da linha de ação. Então o que acontece? Nós podemos analisar numa visão do plano sagital a porção proximal, média e distal do próprio músculo, ou numa visão do plano frontal, um posicionamento médio, mais interno e mais lateral do próprio músculo. Ou seja, você pode dividir o músculo em 3 porções, beleza? Por quê? Olha como as informações começam a se encaixar, e por isso que a gente varia exercícios, só que muitas vezes a gente não entende por que nós estamos variando. Basicamente, a variação dos exercícios, se a gente está usando um posicionamento com elástico ou com peso, anilhas, halteres, ele vai basicamente mudar onde é o braço de momento no espaço, onde é o máximo braço de momento no espaço, onde a gente vai ter a máxima resistência externa dentro do exercício. E normalmente uma dessas 3 porções que eu acabei de comentar, mais proximal, média, ou mais distal, ou mais média, lateral, interna, ela vai estar num posicionamento. Uma dessas 3 partes vai estar um pouco mais encurtada ou em posicionamento de insuficiência ativa, e dessa maneira a tensão vai estar um pouco maior ou com predominância na porção desse terço que estiver em desvantagem mecânica ou mais alongada. Por isso é que nós variamos exercícios. Então isso é chamado de posicionamento de desvantagem mecânica no terço de cada músculo. Isso eu vou citar alguns exemplos de como nós manipulamos e entendemos a variação quando a gente troca um exercício por outro. Eu vou dar alguns exemplos do glúteo, alguns exemplos do peito, tá? Talvez do bíceps, do tríceps também eu vou comentar, tá? Então, seria muito importante nós entendermos que esse posicionamento do terço, ele que nos dá a possibilidade de, quando alternar os exercícios, ter diferentes predominâncias em cada porção do próprio músculo que está sendo trabalhado naquele momento, ok? Agora, antes de eu entrar nessa parte da curva comprimento-tensão, eu vou falar algumas coisas um pouquinho mais teóricas, que seria o seguinte, nós temos basicamente 2 tipos de arquitetura
das fibras, nós temos as musculaturas fusiformes, que são fascículos longitudinais, né? E elas, por ser fascículos longitudinais, ou seja, que tem um comprimento maior, eles são excelentes para gerar velocidade, enquanto nós temos musculaturas com fascículos penados, né? Peniformes, são fascículos posicionados em diagonais, e eles são e por ser diagonais eles têm um maior número de miofibrilas, e dessa maneira eles potencialmente são ideais para gerar força. Então quando a gente lê um artigo que comenta em relação à musculatura fusiforme, que é ideal para velocidade, e musculatura peniforme é ideal para gerar força. Isso é potencialmente, ok? Dessa maneira, de que forma nós podemos gerar adaptações em relação aos exercícios? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Normalmente, quando nós trabalhamos com exercícios de o modo de contração somente excêntricos, né? Nós estamos desafiando a porção distal do sarcômero, ou seja, onde nós vamos maximizar a tensão. Nós vamos aumentar os sarcômeros em série, ou seja, a gente vai causar uma sarcomerogênese, e isso vai ocorrer basicamente na porção distal da musculatura. Pensa ela dividida em 3 partes: a parte mais proximal, mais perto do centro, a parte média, a parte mais distal. Então nós, com exercícios com base excêntrica, nós estamos desafiando o aumento desses fascículos em comprimento e focando na parte mais distal, ou seja, causando uma sarcomerogênese. E, basicamente, o que acontece? Exercícios com amplitudes completas são ideais para causar essa adaptação. Então, por isso que é muito importante, quando se inicia um trabalho, nós entendermos que os exercícios com amplitudes completas são muito interessantes para serem utilizados para desafiar o comprimento do sarcômero, aumentar essa porção distal, causar uma sarcomerogênese, e que focar na parte distal, que normalmente onde o sarcômero ele é mais instável, mais fraco, ou seja, nós estamos criando uma adaptação numa musculatura, sabendo que nessas porções alongadas nós temos instabilidade das fibras, ok? Já quando nós estamos trabalhando exercícios com ênfase na ação concêntrica, e nos estudos eles falam os exercícios concentric only, ou seja, vamos pensar que nós estamos só focando a fase concêntrica num entendimento de raciocínio. O foco seria o aumento da espessura, ou seja, o próprio diâmetro, que seria a hipertrofia que a gente procura, a espessura, o engrossamento da fibra, e normalmente isso ocorre nas porções mediais para proximal. Médias para proximais. Então, ou seja, nós conseguimos aumentar os sarcômeros em paralelo e focar muito na adaptação das miofibrilas. Enquanto, quando a gente trabalha os sarcômeros em série nas porções com exercícios excêntricos, e por nós estarmos na porção mais distal, nós estamos desafiando também a parte passiva da titina, do tecido conjuntivo, porque ela está muito próxima da junção músculo-tendínea, ou seja, nós temos essa adaptação ocorrendo lá. Já quando a gente está focando em exercícios concêntricos, nós iremos com certeza aumentar muito mais o componente contrátil das miofibrilas, das porções médias para encurtadas. Outra coisa interessante é o que?
Quando nós usamos resistência constante, ou seja, que não é influenciado pela gravidade, ou seja, o peso continua pesando, a massa do peso ela continua sendo constante. O que vai oscilar é o peso, ou seja, se a gente acelerar ele vai ficar mais leve, mas a massa é constante, então isso é chamado de resistência invariável. Então quando a gente usa uma anilha, um peso, um dumbbell, um aparelho com os pesos dispostos, nós estamos desafiando a amplitude completa dos exercícios, ou seja, buscando desde a porção mais distal até a porção média. Contudo, quando nós usamos o que se chama de resistências variáveis ou accommodating resistance, que são os elásticos acoplados ou até as correntes, nós conseguimos nas amplitudes médias a encurtadas continuar com uma carga real e dessa forma desafiar o sarcômero a resolver esse pequeno problema que ele tem nas porções encurtadas, que ele tem pouca tensão real para ser trabalhada, e dessa maneira causar uma hipertrofia das miofibrilas nas porções médias encurtadas. Vocês estão vendo como as coisas começam a se juntar e dessa maneira a gente consegue entender por que a variabilidade de exercícios e posicionamentos é fundamental para, entre aspas, corrigir essa hipertrofia seletiva que ela ocorre por causa da curva de comprimento-tensão e por causa que existe um comportamento do sarcômero que não é uniforme durante toda a amplitude de movimento das miofibrilas, contração, relaxamento, ok? Finalizada essa parte, eu quero agora comentar um pouquinho sobre, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à disposição aqui, é um tema bem técnico, mas agora vai dar uma clareada. Nós vamos falar sobre o comportamento dos sarcômeros, ou seja, de que forma cada musculatura recebe a máxima tensão possível e de que forma nós podemos entender cada músculo e dessa forma planejar o exercício para encaixar o melhor exercício para o comportamento do sarcômero e essa musculatura onde ela potencialmente pode receber mais carga. Seria na curva ascendente, no platô, o descendente. Então vamos lá. Nós vamos começar com um exemplo do bíceps e do tríceps, tá? Então, o bíceps, os estudos hoje falam que a máxima tensão de trabalho no sarcômero, ele ocorre na curva do platô e na curva ascendente, ou seja, nós não temos muito potencial hipertrófico quando a gente vai para as posições alongadas do bíceps. Então, ok. Então, olha como nós temos um pequeno problema quando a gente treina bíceps. Se nós pegarmos simplesmente uma barra e executarmos a rosca bíceps, vocês vão ver que se aqui é a porção alongada, aqui é 90 graus, que seria o platô, e aqui a porção encurtada, simplesmente o trabalho máximo do sarcômero vai ocorrer no platô e na curva ascendente, que seria a parte encurtada. Só que vocês estão vendo que eu estou começando a colocar a análise externa do braço de momento, que aqui na parte encurtada nós estamos diminuindo o braço de momento, ou seja, o que está acontecendo na parte encurtada, que é onde seria uma parte para desafiar bastante o estresse nas miofibrilas, nós não temos. Por isso
que existem aparelhos, existem posicionamentos na sala de musculação em que a gente coloca, nós nos posicionamos com o bíceps. Eu vou dar o exemplo do Spider Curl, que seria aquele exercício que nós estamos deitados num banco 45 graus com par de halter. Então nós estamos deitados com o cotovelo suspenso. Então o que está acontecendo nesse exercício? Quando nós estivermos na posição média para a ascendente, que é encurtada aqui em cima, o que está acontecendo? Como nós estamos deitados e o cotovelo está um pouco na frente, nós estamos com um braço de momento muito grande, a resistência está muito longe do corpo. Então nós estamos com uma tensão maior na porção encurtada e no platô. Ou seja, precisamos encontrar posições de platô e de curva ascendente no bíceps. Já o tríceps é algo fantástico, porque nós temos o tríceps, a cabeça longa, que é biarticular, e a cabeça medial e lateral, que é uniarticular. E os últimos estudos colocaram que a máxima tensão dele, do tríceps, ela ocorre somente no platô, que é um movimento parcial. Olha que interessante. Então, necessariamente, nós não precisamos atingir porções muito alongadas e nem muito encurtadas do tríceps. Seria interessante nós partir de movimentos alongados com técnica, chegar a posições encurtadas com técnicas, mas não necessariamente isso vai causar uma diferença gigantesca, porque o platô é aonde ocorre a máxima tensão dentro do sarcômero do tríceps. Então o bíceps é no platô e na curva ascendente, e o tríceps é somente no platô. Isso é uma das coisas que eu encontrei na literatura muito interessantes e que nós precisamos cuidar quando nós planejamos exercícios. Agora nós vamos para a análise do quadríceps com o glúteo. Então o quadríceps seria muito interessante. Deixa aqui o quadríceps é o seguinte: o quadríceps eu vou bater no vasto lateral e principalmente no vasto medial como uniarticular, e no reto femoral como biarticular. Então, de uma maneira geral, é muito interessante na curva comprimento-tensão do sarcômero e aonde ocorre a máximo trabalho das miofibrilas seriam utilizar a curva descendente do quadríceps. Isso quer dizer o quê? Que nós teríamos que desafiar o quadríceps em posições alongadas, tanto num extensor de joelho como num agachamento. Então, seria muito interessante no agachamento nós trabalharmos para atingir o vasto medial oblíquo. E se você se lembrar do início da conversa, em que eu falei que nós podemos separar uma musculatura em 3 porções, e eu estou separando agora o vasto medial ou vasto lateral em 3 porções. Pense só no vasto medial ou lateral. Porção mais proximal, porção média, porção mais distal. A porção mais distal é a mais próxima do joelho. O que acontece num agachamento profundo? Por isso que o quadríceps é stretched mediated hypertrophy, ou seja, a mediação é feita em alongamentos máximos. Por isso que com técnica, hoje a gente sabe que o agachamento completo é fundamental para a consolidação da melhora do quadríceps do vasto medial, como prevenção e performance. Quando nós estamos na posição mais profunda do agachamento, o que está acontecendo? Nós estamos com o vasto medial, a porção mais distal, em máximo alongamento, ou seja, em máxima desvantagem mecânica. Então o conceito de desvantagem mecânica diz que a porção, uma das 3 porções do próprio músculo que estiver em máximo alongamento, onde nós alcançarmos o maior braço de momento ou de resistência, é que vai ser mais desafiado com tensão real. Ou seja, para o vasto medial oblíquo seria
porções alongadas do quadríceps. Já o reto femoral, por ser biarticular, não. São porções totalmente encurtadas. Então, para o reto femoral, somente ele biarticular, o máximo desafio dele seria o quê? Em posicionamento que leve ele à insuficiência ativa, ou seja, máxima encurtamento com técnica. Também não adianta fazer movimentos balísticos, seria levar lá e usar isometrias posicionais lá para gerar uma tensão real no reto femoral. Agora, uma parte muito show, que seria a questão do glúteo, ok? Então, o glúteo, ele... em relação ao sarcômero, ok? Em relação ao sarcômero, a literatura coloca que o glúteo ele é mais desafiado no platô, posições medianas, as fibras do glúteo, e na porção descendente, ou seja, stress mediated hypertrophy, ou seja, lá embaixo, quando o glúteo está lá embaixo, alongado. Contudo, ele não sofre realmente a tal da insuficiência ativa. Então, se nós conseguirmos fazer com que ele, após ele, num agachamento, tu estiver lá embaixo, porção totalmente alongada, e tu ter técnica de contração e não usar uma aceleração demasiada, quando tu chegar no platô e chegar na curva ascendente, que é lá em cima na porção encurtada, e tu ter muita técnica de execução, ou usar accommodating resistance, que seria um elástico acoplado, tu conseguiria também desafiar a porção encurtada dele e gerar uma hipertrofia. Então, eu acredito, e como eu sempre falo nos cursos sobre quadril, hipertrofia e recondicionamento para o quadril, tanto anatomia, biomecânica e cinesiologia, nós temos um desafio do sarcômero na porção alongada, e nós temos uma técnica de execução que vai nos levar à porção mais encurtada do glúteo. Isso é uma coisa. E a outra seria o quê? Que nós sabemos na anatomia regional do glúteo que nós podemos com certeza separar ele em três regiões anatômicas do glúteo, no mínimo três, que seria o glúteo inferior, o glúteo mais interno, que é do acoplamento do fechamento force closure da articulação sacroiliaca, que seria uma parte mais interna de sustentação, e a parte do glúteo mais superior. Isso é consolidado na literatura. Então nós temos o glúteo inferior, a parte interna e a parte do glúteo superior. E agora vocês notem como, quando a gente faz exercícios tipo o agachamento, que é multiarticular, e exercícios como extensão do quadril em 4 apoios, né? Ou até o banco 45 graus de lombar, que a gente faz a extensão de quadril, que nós desafiamos porções diferentes do glúteo, conforme o conceito da desvantagem mecânica. Qual parte vai estar mais alongada quando nós gerarmos o pico do braço de momento ou do braço de resistência? Então vamos lá. Vamos ver. No agachamento, quando nós estivermos na posição mais alongada, o que vai acontecer? Nós vamos estar com a parte do glúteo superior encurtado e a parte do glúteo inferior alongado. Por isso que o agachamento ele causa um aumento predominante da parte inferior do glúteo. Já quando nós estamos fazendo 4 apoios, extensão do quadril, ou banco de 45 graus, extensão do quadril, qual parte vai estar, entre aspas, pré-contraída? A parte do insuficiência ativa, a parte do glúteo inferior. Ou seja, por isso que a carga ela fica mais dominante nas fibras superiores, do glúteo superior. As fibras superiores do glúteo máximo, não glúteo superior. Ou seja, nós estamos entendendo como posicionamento
da musculatura, como a aplicação do braço de momento, que é externo, e o comportamento da curva comprimento-tensão do sarcômero, que é interno, causam uma predominância ou hipertrofia seletiva ou regional na tua musculatura. Para finalizar, eu vou falar do exemplo do peitoral, que é fantástico. Então, olha só. Vamos pegar 2 exemplos que têm a mesma ação, que seria uma ação de abdução e adução horizontal, onde a gente está cobrindo a linha de ação das fibras do peitoral. Peitoral superior, peitoral médio, peitoral inferior. Essa não é o foco que nós estamos pensando agora. Basicamente, nós estamos pensando em que, se nós pegarmos o peitoral e nesse sentido aqui de adução e abdução horizontal, que seria o plano frontal, adução, abdução, se fosse horizontal, pegaríamos também o plano transversal. Vamos pensar só em adução e abdução, tá? Nós temos as fibras do peito mais proximal, média e mais distal. Mais interna, média e lateral, proximal, média, mais distal. Mas vamos pensar de interno, médio e lateral. Então, o que acontece quando eu estou fazendo o crucifixo com ou o fly com um par de halteres, ou supino com um par de halteres no banco reto ou banco inclinado, tá? Se eu estou segurando o peso e quando eu fizer a máxima abertura, o peso vai estar com a máxima, o braço de momento, ou a resistência, estará com o peso lá longe. Ou seja, nesse posicionamento, com o peso lá longe, o que está acontecendo? Está acontecendo que qual parte do meu peitoral vai estar mais pré-estirada neste momento? A parte interna, média ou lateral do meu próprio peito vai ser a parte média, ou seja, ela vai estar estirada e aqui vai estar relativamente um pouquinho mais encurtada essa posição. Então, quando eu começar a fazer a força e meu braço de momento máximo vai ser quando meu peso estiver mais longe e eu vou começar a trazer o peso em adução horizontal, quando eu chegar aqui, a tensão vai ser menor, porque eu já vou estar em máximo encurtamento e o peso vai estar dentro do eixo, eu tenho um braço de resistência pequeno, então eu estou desafiando a parte mais predominantemente interna do meu peito. Já vamos para o crossover, os cabos, aqueles das polias altas. O que vai acontecer? Quando o meu braço agora está lá em cima, lá os pesos estão parados, não estão elevados, não está criando um braço de resistência neste momento, um braço de momento, eu estou só com o braço abduzido lá, em abdução horizontal, esperando para começar o exercício. Ou seja, agora eu não estou tendo nenhum tipo de tensão. A máxima tensão é quando eu trazer o peso da posição média para a posição encurtada, próxima de mim, e o meu peso vai estar suspenso no espaço. Ou seja, nesse posicionamento, o que vai acontecer? As fibras laterais do meu peito, nessa porção que nós dividimos, é as que vão ser mais desafiadas de forma seletiva comparado à parte média e à parte interna das fibras do peitoral. Então, eu mostrei 2 execuções no peitoral, com movimentos de adução horizontal, em que nós estamos desafiando regiões diferentes do peitoral, analisando o que? A curva comprimento-tensão, no braço ascendente, descendente e no platô, e também relacionando o braço de momento à resistência externa. E só para finalizar, o peitoral ele pode ser desafiado nas três curvas, tanto na curva ascendente como no platô e na curva descendente, mas principalmente com ênfases no platô
e na curva descendente. Então, o peitoral é muito Stretched Mediated Hypertrophy, ou seja, nós temos que desafiar quando ele está em posições alongadas e tentar acoplar Accommodating Resistance ou técnicas de posicionamento para quando a gente chegar na curva ascendente, que é o máximo encurtamento, nós conseguimos causar algum tipo de tensão nessa parte das miofibrilas do sarcômero que já estão finalizando o seu acoplamento total, ou seja, entrando em potencial insuficiência ativa, ok? Então, conseguimos tanto analisar a curva comprimento-tensão, entender a ação de posicionamento e aonde o braço de momento, o braço de resistência está interferindo em cada execução. Entendemos que temos resistência variável, que são elásticos, cordas, correntes ou algum tipo de equipamento que alterne, ou os cams, que são as polias excêntricas, em que a gente consegue manipular a resistência para complementar e melhorar esse problema da curva comprimento-tensão das nossas miofibrilas, e conseguimos ver que pesos, aparelhos normais, tradicionais, dumbbells, anilhas, barras, são resistências invariáveis, ou seja, que a massa é constante e que nós não podemos errar a técnica de execução. Por quê? Porque a gravidade, a aceleração, a inércia, a desaceleração, a ação e reação podem fazer com que, mesmo a massa sendo invariável, o peso alterne no espaço, ou o peso seja modificado na nossa execução, e dessa forma nós estamos perdendo tensão potencial ou real dentro de cada fibra que é ativado dentro da nossa musculatura, visando a máxima hipertrofia. Valeu? Então, este foi o tema número 13. Amanhã já estamos começando o tema número 14. Vou postar já no meu Instagram e no meu Stories, como eu sempre faço. Convite fica a todos vocês para entrarem no meu grupo de estudos do Telegram, Teoria e Prática da Hipertrofia Muscular. Todo o conteúdo já trabalhado até hoje está lá à disposição para vocês estudarem e interagirem. E já estou postando no IGTV essa live para posteriores estudos. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo tema.